Olá, galerinha do quinto ano, boa tarde. Estamos aqui na nossa aula de terça-feira, 23 de março de 2021. Hoje nós vamos ter aula de matemática e história. E, sem mais delongas, vamos iniciar aqui nas nossas aulas de matemática. Vocês vão resolver os probleminhas abaixo. Não esqueça de fazer os cálculos, ok? Então vocês vão ler cada probleminha desse, vão fazer os cálculos, para isso aqui já tem espaço, e vão marcar um X na resposta correta. Então, se você fez o cálculo e a resposta não deu nenhuma das alternativas, é porque então você fez errado. Vamos lá, no número 1, a soma da idade de uma mãe com as idades de seu casal de filhos é 61. Então, presta atenção. A soma da idade da mãe com a soma das idades do seu casal de filhos, ou seja, de 3 pessoas, é 61. O filho mais novo tem 9 anos e a mãe tem 20 anos a mais do que a filha mais velha. Qual é a idade da mãe? Então você vai pensar, o filho tem 9, né? Aí você teria que somar aí, que continha que você teria que fazer no caso. Se fosse você, a sugestão que eu daria é ir fazendo o teste de alternativa por alternativa. Por exemplo, vou pegar o número 12. Está perguntando qual é a idade da mãe. Eu já vou logo descartar a idade da mãe, porque tem como a mãe ter 12 anos e o filho mais novo ter 9, já não tem como, né? Vamos pensar na lógica? Então vamos pensar na letra B, 32. 32. Eu teria que somar a idade 32, a idade 9, que é do filho mais novo, e quantos anos tem a filha mais velha? Se eu sei que a mãe tem 20 anos a mais que a filha mais velha, é só eu pegar o 20, né? Se eu imagino que a mãe tem 32, e subtrair 32 menos 20, que vai dar quanto? Vai dar 12, certo? Então eu vou calcular 12, que é a idade da irmã mais velha, da filha mais velha, 9, que é a idade do menino mais moço, e 32, que é a idade da mãe. Será que vai ao todo, somando essas 3 idades, vão dar 61 anos? Se der, opa, é a letra B. Se não der, aí você vai pular e vai fazer o mesmo teste na letra C, e assim na letra D, ok? Finalizou isso aí, pula para o número 2. Eu precisava pagar R$16 por uma corrida de táxi. Quanto paguei ao motorista, pois ele me deu R$5 de troco? Eu precisava pagar R$16 por uma corrida de táxi. Era R$16 a corrida de táxi, certo? Se o motorista devolveu R$5 para ela de troco, é porque ela deu quantos reais para o motorista? E aí? Pensa, calcula e marca a opção correta. Número 3. Pensei em um número e a ele adicionei 32. Do resultado, subtraí 15 e obtive 57. Que número pensei? Bom, você teria mais uma atividade em que eu te sugiro a você fazer teste por alternativa por alternativa. Por exemplo, vamos tentar na letra A. Pensei num número, 15. Adicionei 32. Adicionar é somar. Então, soma aí, 15 mais 32. O resultado que der, subtrai 15, continha de menos. Se aí, depois que você subtrair 15, você obtiver o resultado 57, aí sim o número está correto, é a letra A. Se não der 57, aí você pula para B, pula para C, até você encontrar o valor correto. Número 4. Érica tinha uma quantia, gastou R$147 e ficou com 209. Que quantia a Érica tinha? Só você pensar, né? Se ela gastou 147 e ficou com 209, quanto que ela tinha? É só eu somar o tanto que eu fiquei com o tanto que eu gastei, que aí eu vou saber quanto, no caso a Érica, né? Você tem que somar com quanto que a Érica ficou com o que ela gastou, e aí você vai saber quanto a Érica tinha. Soma, né, faz o cálculo, eu quero o cálculo aqui bonitinho, depois você marca a opção correta. E aí, número 5.
A tabela a seguir mostra o número de pessoas que fizeram uma refeição no restaurante Cantinho do Sabor. Aí nós temos aqui, ó, em julho nós tivemos 226 pessoas, no número de pessoas, né, que fizeram essa refeição no restaurante. Agosto, 279, setembro, outubro e novembro. Cada mês o número de pessoas. Conforme a tabela, o total de pessoas que fizeram a refeição nos meses de julho, agosto e setembro ele quer saber só o total de julho, agosto e setembro. Então você vai fazer o cálculo e descobrir quantas pessoas fizeram a refeição durante esses 3 meses e marcar aí a opção correta. Número 6. Vamos levar o cachorro até o osso? Calcule os fatos e pinte o caminho em que todos os resultados sejam pares. Aqui nós temos vários cálculos, seja em multiplicação ou divisão. Então, vocês vão calcular, preencher todos os cálculos, e aí depois que você calcular, você vai pintar, né? Você vai pintar somente o caminho aonde os resultados sejam pares, que aí você vai chegar até o caminho do osso. Molezinha é essa. Finalizou isso aí, dá uma pausa no vídeo, termina a atividade de matemática primeiro, depois você volta para a aula de história, ok? Então vamos para a aula de história. Imagino que você já terminou a aula de matemática. Aqui nós vamos falar sobre os índios, né? Os primeiros habitantes do Brasil. Talvez algumas pessoas não saibam, mas os primeiros habitantes do Brasil não foram os portugueses, no período de sua exploração em 1500. Esses, ao chegarem em território brasileiro, identificaram que já existia uma população vivendo nessas terras. Quem eram? Os índios. Vou destacar aqui. Mas por que essa população fora chamada de índios? Esses habitantes receberam o nome de índio, por que será? Esses habitantes receberam o nome de índios porque, ao chegar ao Brasil, os portugueses acreditavam que tinham chegado às Índias. É o seguinte, quando os portugueses saíram da Europa, eles saíram em busca das Índias, né? Na próxima aula de história nós vamos ver um mapa bonitinho explicando melhor isso. Só que no meio do caminho eles encontraram o Brasil, né? E aí, quando eles viram aqueles povos nativos, né, eles logo pensaram que tinham chegado às Índias, mas não, era aqui a região da América, né, aqui do Brasil, e aí eles deram o nome daquele povo nativo, daquele povo estranho, de índios. Na época em que os portugueses chegaram ao Brasil, estima-se que existiam cerca de 5 milhões de índios no território brasileiro e 100 milhões em todo o continente sul-americano. Olha quantos índios existiam naquele tempo. Os índios brasileiros eram divididos por tribos diferentes, de acordo com a língua que cada um praticava. Exemplo dessas tribos são, quais eram as tribos que existiam aqui? O Tupi-Guarani, que se encontrava na região litorânea, Macro-G ou Tapuias, que habitavam nas regiões do Planalto Central, os Arauques e Caraíbas, que viviam lá na região da Amazônia. A chegada e o contato direto com os portugueses fez com que a cultura indígena fosse cada vez mais se perdendo com o tempo, né? Então, essa mistura que teve do índio com os portugueses, os europeus, conforme os séculos foram passando, esses indígenas foram diminuindo. Muitos foram mortos, outros acabavam que adotando o modo de vida europeu, o modo de vida português, certo? Tanto é que em 2010, estudos feitos pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, eles apontam que 896.917 índios viviam no Brasil. Então, ao que lá no passado era 5 milhões, em 2010 já era menos de 1 milhão. 896 mil apenas, né? Em reservas indígenas preservadas pelo governo federal.
São, em média, 200 etnias indígenas e 170 línguas diferentes. No entanto, a vida dos índios já não é mais como era antes da chegada dos portugueses. Muita coisa mudou. Nós podemos ver índios, por exemplo, usando o celular, o que naquele tempo, né, nem os portugueses sabiam que era isso, né, o celular nem existia. Agora vamos lá, treine seus conhecimentos respondendo os exercícios abaixo. Número 1. Leia a frase: os primeiros habitantes do Brasil foram os índios. Sobre a frase acima, marque a alternativa correta. A frase está totalmente errada? A frase está incompleta porque os primeiros habitantes do Brasil foram os índios e os japoneses? A frase está totalmente correta? Ou letra D, a frase está incompleta porque os primeiros habitantes do Brasil foram os chineses? E aí? Está muito facinho essa. Marca a opção correta de acordo com o que nós aprendemos. Número 2. No Brasil foram encontradas várias tribos indígenas. Escreva 4 exemplos dessas tribos. Eu quero que vocês escrevam aqui 4 exemplos dessas tribos que nós acabamos de ler no texto. Retire do texto uma afirmação que justifica o nome que a primeira população brasileira recebeu. Né? Por quê? Volta lá no texto e pega a parte que explica por que esses nativos que viviam aqui receberam o nome de índios. Escreve aqui na número 3. E por fim, na número 4, a cultura indígena está cada vez mais se perdendo no tempo, ou a população indígena brasileira permanece a mesma até os nossos dias? É uma pergunta. A cultura indígena está cada vez mais se perdendo no tempo, ou essa população indígena brasileira ela permanece a mesma até hoje? Ela se perdeu, tem diminuindo ou continua a mesma até hoje? Pensa, volta no texto e responda na número 4. Okay? Finalizamos aqui a nossa aula de hoje, então amanhã nós retornaremos com as nossas aulas, estudando aí língua portuguesa e geografia na próxima aula. Ok? Qualquer dúvida, eu estou disponível no WhatsApp, é só vocês perguntarem.